fala, a boca fala que está cheio o coração, né? Eu tenho meditado muito, pensado muito na bondade do nosso Deus. Eu queria repartir isso com você, lá no texto de Tiago 1, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, pegando essa dica maravilhosa da palavra de Deus, eu queria conversar com vocês sobre esse tema, bondade de Deus, que tem enchido meu coração. Você vai fazer eu vou começar a fazer uma pergunta até para a Estherzinha, pode responder, Estherzinha, se quiser. Se você fosse para São Paulo, Esther, um lugar bem longe, você queria ir a pé ou de bike? O que você prefere? Longe da peça. São Paulo. Prefere ir a pé? Legal, de perto, tudo aqui. E você? Você ia preferir ir de carro ou de avião? De avião. De bike ou de carro? Eu me recordo de algumas viagens que eu fiz com um carro meio. Conhece aquele carro? Aquele carro assim, eu não confia muito nele. E a gente vai assim, pedindo a Deus: Senhor, leva esse carro. Porque eu já fiz algumas viagens assim, algumas eu não cheguei muito bem. Mas a gente, dependendo da viagem que a gente faça, a gente quer o quê? Que essa viagem seja segura, que ela seja tranquila, que ela seja uma viagem confortável, que você possa aproveitar um pouco mais a sua viagem. Mas eu queria começar a perguntar a você: qual a visão você tem de Deus na sua vida? Né? Essa visão que você tem desse Deus maravilhoso. Eu me recordo, conversando uma vez com um bispo lá da nossa igreja, com o André, quando era pastor, eu falando com ele assim, bispo, a gente conversava sobre isso, né? Ele fala assim: quando ele era criança, toda vez que falavam em Deus, aí, vinha uma imagem na mente dele. Era aquela, não sei que você mais novo não vai pegar, mas a galera tá mais antiga aí vai lembrar aquela nota de 10, né? A vermelhinha. Se um cara com barba branca, não sei quem era, se era o Barão ou se era Tiradentes, alguma coisa assim. E eu falei: cara, a mesma ideia que me vinha na cabeça era também isso. Falou em Deus, eu lembrava daquele senhor, né? Barba branco, semblante sério, toda vida. E aparentemente, assim, será que está chateado com a gente? Será que a gente está em dívida? Será que a gente está devendo? Será que a gente tem alguma coisa que ele está contra a gente? Todos nós aqui já começamos a jornada da nossa vida. Eu falei, quando a gente quer viajar, a gente quer ter uma viagem boa. Né? Então, vocês já estão talvez no início da sua viagem, da jornada da sua vida, como a Estherzinha está começando. Alguns já estão caminhando no tempo nessa jornada. Mas quando a gente pensa naquilo que a gente tem pela frente, a gente quer ter uma vida eficiente, uma vida tranquila, uma vida de paz. Quem quer ter uma vida de paz aí? Amém. Muito que a gente ouve, né? A gente quer ter essa jornada boa, essa jornada tranquila. Eu queria essa noite repartir com você que é muito importante, é fundamental para que, se eu quero que a minha vida tenha eficiência, paz, se eu quero que ela seja uma vida frutífera, que venha cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mais uma vez falo, assim como a Fabrício falou, como a Josine falou, independente da sua fé, de como você procura se relacionar com Deus, Ele tem um propósito na sua vida, né? Ele tem um plano para você. Isso precisa estar no nosso coração quando a gente pensa para onde a gente está indo. Se eu quero essa vida eficiente, uma vida eficiva, uma vida de paz, uma vida tranquila, confortável, a maneira com que eu olho para esse Deus, com que eu reconheço Deus na minha vida, com que eu vejo Deus na minha vida, vai fluir diretamente naquilo que eu vou usufruir dessa vida, naquilo que Ele tem para mim. E eu, dentro dessa pergunta da sua vida, como você quer viajar? Crendo em Deus, crendo que Ele existe? Esse é o primeiro passo para a palavra de Deus diz, né? A gente precisa crer que Ele é real, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas isso eu confesso que é o primeiro passo, porque crer em Deus faz todo mundo crer. Eu penso, com muito respeito a todas as pessoas, até mesmo as pessoas que dizem que Deus não existe, eu me surpreendo, porque eu basta olhar para você, olhar para a Esther, olhar para mim mesmo no espelho, não que eu seja bonito, mas por conta da criação, eu olho para um ser humano. Ontem a gente conversava com o pastor Marcelo, falei, cara, a capacidade do ser humano é uma coisa impressionante, as coisas que a gente faz.
Eu não evoluí de uma coisa que não existe, eu fui criado por algo maravilhoso. Fui criado por um Deus Supremo. E crer em Deus, acho que é a coisa mais normal do mundo. Eu nem, sinceramente, de todo o coração, eu nem acredito em quem diz que não acredita, porque é claro demais um Deus maravilhoso, de forma soberana e poderosa. Mas crer em Deus talvez seja o primeiro passo. Mas eu vou crer no seu poder, será que isso vai fazer a minha viagem ser uma viagem tão maravilhosa na jornada da minha vida? Apenas crer que Deus é poderoso? Isso a religião não faz com a gente. Faz a gente se aproximar de Deus pelo quê? Aquele Deus que está muito lá longe, que não tem muito a ver comigo, mas que vai dar um jeito quando precisar. Ele vai resolver a minha vida, ele vai resolver o problema. E a maioria das pessoas olha para Deus dessa forma. Nós somos levados a olhar para Deus com aquele que vai poder resolver o problema quando a coisa não dá. Deu ruim, está fora do alcance. A ele que vou recorrer, todo mundo recorre. Será que essa maneira de ver Deus vai me levar a ter a vida que a jornada da viagem da minha vida vai ser tão maravilhosa se eu apenas olhar para esse Deus dessa forma? Ou eu vou começar, ou vou mudar a minha vida, ou vou transformar a jornada da minha vida, essa viagem, numa vida que confia na bondade de Deus. E nisso eu quero pegar nessa noite. Fabrício, a gente acompanhou, na medida do possível, essa trajetória da Esther, e hoje é uma noite que o Fabrício discorreu sobre a situação, deixou todo mundo à parte. Aqueles que não entenderam, não sabiam exatamente os detalhes, a gente conseguiu entender exatamente o milagre que Esther está hoje aqui. Por isso, apesar de ele ter trazido esse detalhe, como foi difícil, essa é uma noite de alegria, amém? Amém. Quem se alegra e faz um barulho muito bom, né? Uhul! Deus é bom. A gente chega aqui nessa noite e por alguns momentos, Fabrício, eu confesso a você, conversando com a minha esposa ou ouvindo as suas mensagens, eu também tinha medo. Eu sentia medo, falei, Senhor, por quê? Mas algo enchia o meu coração de alegria, porque eu aprendi que a minha vida só seria o que Deus realmente queria que ela fosse. Se eu confiasse numa palavra, 3 palavrinhas maravilhosas da palavra de Deus, que diz: Deus é bom. Ele não muda. Assim como diz lá no texto de Tiago. Ele não há variação. Mas como a coisa começa a complicar de tal ponto que a gente começa a duvidar. O ser humano é normal, o homem exterior ele vai duvidar. Mas há um homem interior formado por Deus, que convive com o Espírito Santo de Deus. Esse se renova na sabedoria do Senhor. E diz ele é bom e ele não muda. Nada do que acontece entre nós muda o fato de que Deus é bom. E nessa noite eu queria ressaltar exatamente isso, algo que eu percebi que o Fabrício teve uma oportunidade maravilhosa. No momento que eu falei com ele de uma forma muito séria, eu também não disse, foca naquilo que Deus pode fazer na sua vida nesse momento. Quem está nas mãos dele, fica tranquilo. Por mais que você seja um pai preocupado